Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou o Luiz Máximos, hoje eu vou falar de mais uma HQ que eu li do Batman essa semana, tá? Vou falar da Batman Anual 11, de 87. Eu não comprei ela na época, porque em 87 tinha 10 anos, e eu só li essa história quando ela saiu na segunda série da editora Abril do Batman, que era aquela em formatinho que começou com os 4 primeiros números, o Batman no 1. E teve 16 números, eu acho que 16 números. E eu lembro que a primeira história, que é a do Alan Moore, tipo, foi uma das primeiras revistas que eu tive do Batman. Eu colecionava a Turma da Mônica, eu falei pro meu pai, pai, começa a trazer revista de super-herói, não sei o quê, porque tinha o Casamento do Fantasma em casa, e tinha algumas revistas separadas que meu pai guardou, e eu comecei a, tipo, me interessar por super-heróis. Aí meu pai me trouxe a número 3, se eu não me engano. 3? Não, a 16, a 16. Ele me trouxe a 16. E que saiu na época. Então eu li, eu pirei na história, achei a história muito legal, achei tipo o desenho do cara muito foda. E aí eu comecei a, tipo, ocasionalmente ler alguma coisa de quadrinhos. Não sei, meu pai trazia Marvel, DC, sempre quando ele passava na banca, assim, ele trazia. Pra quem não sabe, meu pai tinha uma distribuidora de revistas, ele distribuía tudo que era, tipo assim, de editoras pequenas, meu pai que distribuía no ABC. E depois ele começou a distribuir as coisas da Folha de São Paulo, etc. Então ele sempre, tipo, os cotistas da banca de jornal, pra quem não sabe, a banca de jornal funcionava assim. O cara ia na editora, então dependendo do número de revistas que ele vendia, ele recebia mais ou menos revista. Então, tipo, os caras pegavam a cota. Vamos supor, o cara vendia 10 revistas do Batman, no outro mês ele ia pegar 12 revistas do Batman, pra ver se ele vendia mais. O cara vendia 11 vejas, 100 vejas, tipo, na outra semana ele ia pegar 110 vejas, entendeu? E ele sempre passava na loja do meu pai pra pegar os álbuns de figurinha e coisas de leituras pequenas. E aí sempre conversava com meu pai, falou, que legal que saiu essa revista do Homem-Aranha, saiu essa revista do Batman, essa do Superman, meu pai às vezes pegava pra mim. E aí ele pegou essa revista do Batman informativo que vinha a história do Alan Moore. A primeira história, esse anual tem 2 histórias, a primeira é do Alan Moore e a segunda é desenhada pelo Norman Brayford, acho que é o Doug Marsh que escreveu. Deixa eu ver, eu li isso hoje e esqueci que escreveu a história. Mas eu acho que é o Doug Marsh. Não, é o Max Allan Collins que fez a história. E a primeira história é do Alan Moore com desenhos do George Freeman. E quem fez o letreiramento foi o John Constanza, parente do George, talvez, do Seifert. Tô zoando. Então, vamos lá, vamos pra primeira história. A primeira história é uma história do Cara de Barro. Então é uma história que... O segundo Cara de Barro. O primeiro Cara de Barro era um cara que encontrou... ele era um mergulhador, ele encontrou um baú que tinha uma poção, ele usou e virou Cara de Barro. Então ele podia mudar de forma. Esse segundo Cara de Barro, inspirado nesse Cara de Barro, ele tentou desenvolver uma fórmula porque ele tinha uma deformidade no rosto. Ele tinha uma cabeça muito grande, o rosto meio deformado. Então ele pega o sangue do cara para tentar desenvolver uma fórmula, que ele era um cientista, para ele, tipo, tirar essa deformidade. Ele conseguiu, se transformou num cara bonito, só que teve efeitos colaterais. Quando ele conseguiu ficar com a mulher que ele queria, que ele gostava, ele estava passeando no parque com ela e o corpo dele começou a meio que começar a derreter. E a mulher se assustou, ele foi segurar ela e ele derreteu a mulher, assim. Ele tem um toque que ele, tipo, derrete a pessoa, ele desidrata a pessoa. E isso alivia a dor que ele sente uma dor constante, então ele tem que fazer isso. Só que o corpo dele começou a não se aguentar mais em pé. Então ele fez um exoesqueleto que até deixava ele mais forte para ele se sustentar. Dá uma procurada na internet que vocês conseguem ver como o cara é, tá? E então, aí nessa história, tipo, depois de um combate com o Batman numa loja de manequins, ele cai e fica, tipo, o Batman não o encontra mais durante meses. Então ele fica escondido na cidade de noite, ele fica em becos, fica no esgoto, e aí ele se esconde numa loja grande, tipo um super magazine que tem tipo roupa infantil, roupa masculina, feminina, comida, tipo um Walmart lá nos Estados Unidos, tem tudo. E de noite ele sai, ele anda por lá, então ele come, faz as coisas, e de dia ele fica escondido. E um dia ele encontra porque assim, é bizarro, ele fica no Asilo Arkham e deram uma manequim pra ele que lembra a mulher dele, troca ideia com o manequim. Eu falei do acossado no outro vídeo. É meio bizarro. Os vilões do Batman tem uma tara por manequim, né, cara? Tipo, meio bizarro. Então ele fica trocando ideia com a mulher. Aí ele começa a falar, tipo, ele como se fosse um casamento. Eles fizeram, tipo, uma sala que ele vê TV, troca ideia com ela. Tipo, fica bebendo, ele acha que ela faz o almoço. Tipo, o cara é loucão. Então ele, andando pela loja, ele encontra ela na seção feminina. E ele começa a trocar ideia com ela e leva ela pra jantar. O amor é genial, cara. Leva ela pra jantar, os dois ficam, tipo, e o
E o George desenha, tipo, o George Freeman desenha o desenho do cara é muito legal. É um desenho bem simples que lembra o Batman Animated, ele é reto, mas ele é limpo, assim, tem algumas coisas, tipo, muito parecidas. E aí ele leva ela lá pra jantar, ele fica conversando com ela, uma noite ele vai conversar com ela, ela sumiu. Ela tá na parte de roupa de verão, de praia. Tava de biquíni, ele começou, nossa, que vagabunda, ela tá me traindo, não sei o quê. E aí eles terminam meio que a relação. Aí um dia ele vai lá e encontra ela, tipo, encontra o segurança noturno, tirando o lenço que ela tava no pescoço, pra afanar pra levar pra mulher dele que o lenço era caro. Então ele fala, meu Deus, ela está me traindo mesmo. Ele vai lá e bate no segurança, e aí ele tira a luva e derrete o cara. Aí o Batman vai atrás dele, não vou contar o final, não conto o final das histórias, que eu quero que vocês vejam as histórias. Mas, tipo assim, o Alan Moore escreve muito bem. Os pensamentos do cara de barro são geniais. Tipo, e aí do desenho do George Freeman, tipo, como o Batman, tem uma cena que o Batman tá entrando, pondo a luva, assim, pedindo pro comissário esperar, ele é muito bom. A narrativa do cara é muito foda. E aí a segunda história é uma história desenhada pelo Norman Brayford no comecinho. Pra quem não sabe, o Norman Brayford é um cara que desenhou Batman quase, tipo, os anos 90 inteiro e metade dos anos 80. Tipo, um monte de licenciado da Havaianas, um Batman que a gente vê, ou de outros produtos, tem desenho do Norman Brayford. O que mais tem é o Garcia Lopes, mas a gente tem do Norman Brayford porque ele foi junto com o Giapara um dos caras que mais desenhou Batman. Tipo, o traço do cara é bem lembrado. Então, uma das primeiras. Conta a história do Coringa, do Pinguim, pedindo uma condicional, ele consegue a condicional, porque ele estava apaixonado por uma mulher que visitava ele e tudo. E eu não vou contar, tipo, aí ele faz alguma coisa, tipo, o Batman tinha que falar na condicional dele a favor dele, ou contra ele. E assim, a história é meio triste, mas, tipo, tem um finalzinho feliz, beleza? Então, assim, esses dois anuais, igual eu falei, saiu na formatinho 6 e 13, acho que é isso, 6 e 13 da editora Abril. O Batman teve, tipo, nessa época ele ficou muito tempo sem sair revista aqui no Brasil, então às vezes não tinha uma cronologia certinha na editora Abril, então às vezes saía meio, tipo, saía um pedaço do anual aqui, um pedaço do anual lá, pulava, tipo, 10 números da revista. Tipo, Jason Todd, quando ele foi o Robin, praticamente não tem história dele, tipo, raras, são poucas as histórias dele nessa época, porque o Batman ficou muito tempo sem mensagem. É bizarro, um dos personagens que mais vendia, mas é porque principalmente no final dos anos 80, quando o Batman saiu o filme do Tim Burton, o Batman começou a ter muita graphic novel, muita edição especial, então a gente só via na banca a edição especial do Batman, mensal quase nunca. Então todo mês saíam uns 3, 4 especiais. Então, tipo, parece que os caras optaram por lançar os especiais, que as histórias eram tipo assim, um roteiro um pouco mais elevado, uma qualidade melhor, do que lançar as mensais. Tipo, quem colecionava Batman sofreu bastante nessa época. Eu tive que ir muito atrás de importado para tentar completar essa parte. E eu completei tudo que saiu do Batman, tipo, há uns 6 anos atrás, 8 anos atrás, 9, porque eu comecei a comprar quadrinhos na Midtown e na My Comic Shop, que tem muita coisa antiga. My Comic Shop, tipo, tem bastante coisa e o dólar tava barato na época, então eu comprava uma caixa cheia de revista, dava tipo 60, 80 reais, 100 pau estourando, mas tipo vinha 30, 40 gibis, era tipo $1,20. O mais caro às vezes era o frete do frete para mandar aqui pro Brasil. Demorava um pouco, mas chegava. Midtown não tem tanto, mas também tem bastante coisa antiga, beleza? Então é isso, eu falei hoje do Batman Anual 11, porque eu reli ele, tipo, hoje de manhã. Todo dia de manhã eu fico com o meu bebê, então eu fico brincando com ele, aí quando ele fica brincando sozinho eu vou lá e tento ler uma revista, porque desenhar não dá nessa hora, então eu só tento ler alguma coisa, beleza? Então é isso, meus queridos e minhas queridas, até a próxima e tchau. Eu vou ficar apertando o botão aqui porque não tem edição. Falou, um abraço pra todo mundo aí, tchau.